Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você se encontre em paz. Eu sou o Renato Cândido, está começando mais um Sintonia Positiva, o podcast que leva até vocês sempre uma conversa leve, descontraída, mas não deixa de lado o compromisso de levar também informações relevantes que vão agregar e muito no seu dia a dia. E hoje o nosso convidado aqui é para lá de especial. A gente vai falar também de educação corporativa, mas vamos contar a história de um convidado muito bacana aqui. Hoje eu tenho o prazer de receber no Sintonia Positiva ele, que é filho do Dr. Donizete, da Luísa, irmão do Henrique, da Gabriela e marido da Graziela. Rafa Naves, seja muito bem-vindo ao Sintonia Positiva. Renato, eu sou muito honrado de estar aqui, tá? Tô feliz de poder participar com você e de contar um pouquinho da minha história, né? Obrigado pelo convite, e espero que seja um bate-papo daqueles que a gente tem, né? Não é? No off, que é sempre engrandecedor, sempre muito bacana e, como você gosta de dizer, né? Com muita positividade, com muita energia positiva. É isso aí, ô, gente, bate-papo hoje aqui, nós vamos de Oliveira até Liverpool, hein? Tem muita coisa interessante aqui. O Rafa, que tem muitas facetas aí, não é não, Rafa? Ô, Rafa, mas para começar, Rafa, esse bate-papo nosso aqui, tem que te fazer a pergunta que eu faço a todos sempre. Quem é o Rafael? Rafael é um cara que quer mudar o mundo, que tem o sonho de mudar o mundo. Em essência é isso. É muitas vezes ainda um menino ingênuo, outras vezes um adulto extremamente comprometido, que se cobra muito, né, que tem muito amor, imprime muito amor em tudo que faz, eh, muita busca por excelência e por servir bem, todo mundo, né, que cruza o meu caminho. Costumo falar que a minha grande missão, a minha grande tarefa é que as pessoas saiam da minha presença melhores do que entraram. E Importante isso. então, além de filho do Donizete e da Luísa, irmão do Henrique e da Gabriela, marido da Graziela e pai dos pets, né, do Ah, do Todd e do Beto, eh, eu sou esse cara, né, um cara amigo dos amigos, leal, comprometido e alegre, né, que gosta do meu churrasco, opa, isso é né, importante. gosto dos meus momentos de descontração, de fazer boa comida, de ver filme, eh, é isso, tomar meu vinho, Viver bem, né, viver, Rafa? Viver bem. viajar, você falou de Liverpool aí, né, de viajar, de conhecer o mundo, então, um sonhador com algum pé no chão, talvez. E de trazer um pouco daquilo que você vive para as pessoas ao seu redor, seria isso? Renato, não tem sentido a gente ter experiência na vida se a gente não compartilhá-las, né, se a gente não usar o nosso caminho para ou as dores que a gente sentiu, para evitar que outras pessoas sintam essas mesmas dores ou para Exatamente, pelo que menos legal isso. ampará-las, né, quando isso vier a acontecer. Então, né, quando eu descobri que essa era a minha missão e descobri o porquê que, eh, os meus sofrimentos aconteceram, eu comecei a entender que isso tinha um sentido. E o sentido não era nem em relação a mim e ao meu autodesenvolvimento, não, mas como eu levaria isso para o mundo, né? Como que eu usaria isso em favor do mundo. Então, é por aí, essa é a maneira como eu procuro viver. É legal, você falou de mundo, aí eu falei aqui de Oliveira a Liverpool, né, vamos começar a desenrolar um pouquinho dessa história aqui, para a gente entender como é que foi a história do Rafa Naves antes da educação corporativa, viu gente? Educação corporativa, um assunto muitíssimo interessante, vamos tratar aqui hoje, mas primeiro vamos ver como é que foi que o Rafa chegou até aí. Rafa, você é de Oliveira, é natural de lá, nasceu em outro lugar, como é que é, Rafa? É, Conta eu pra gente. s eu sou de Oliveira, Meu conterrâneo, gente, o de é, Oliveira que sempre tem um conterrâneo aqui. Oliveira tem em todo Não lugar, é, inclusive Oliveira no mundo inteiro você encontra, passeando por aí, você encontra oliveirense. nossa megalópole lá, né, Rafa? Vamos falar a Exatamente. verdade. Divinópolis faz parte da Grande Oliveira, né. Exatamente. Mas eu cresci lá, né, meus pais foram para lá trabalhar, né, fazer carreira. Meu pai é de Alfenas, minha mãe de Belo Horizonte. Meu pai fez faculdade em Belo Horizonte, conheceu a minha mãe lá, e eu fui nascer em Belo Horizonte, mas só para nascer mesmo, né, meus pais já moravam em Oliveira. Então passei parte da minha infância, início da adolescência até os 16 anos em Oliveira. Depois fui para Belo Horizonte, depois eu tive um percalço aí de vida que eu tive que voltar um pouquinho para Oliveira, e depois, né, em outro momento eu voltei para Belo Horizonte definitivamente, e aí
com o caminho profissional, eu acabei parando em Divinópolis, que curiosamente era um sonho que eu tinha. É, É, eu gosto daqui também, sabe? eu gosto Eu muito acho de legal. Eu Divinópolis. acho que ela fica naquele meio termo, não é, Rafa? Porque tem BH ali que é um pouco confuso, né? Tem gente que gosta, né, gente? É, Mas é um pouco agitado demais. Oliveira é ótimo pra descansar, é um lugarzinho calmo, tranquilo, né? é, Aí Divinópolis, que faz parte da Grande Oliveira, o pessoal vai brigar com a gente. é. É um lugar que fica no meio termo, né? A gente tem as oportunidades, é um lugar muito gostoso de se viver, né? Eu acho legal exatamente por isso. Você tem acesso, Uhum. então, no máximo 20 minutos você está onde você quer. Você tem bons produtos, né? Oportunidades, Boas né? empresas, boas oportunidades. Você come bem, né? Apesar que em Oliveira você come bem também, Uhum. mas você tem acesso, Uhum. mas ao mesmo tempo você tem aquele clima de interior. Exatamente. É E como tudo. hoje a gente é conectado com o mundo todo, então esse acesso ele é muito precioso, né? Fugir desse estresse maluco das reais megalópolis, para mim tem um valor inestimável. E eu falava, né? Eu não via como, mas eu falava, se um dia eu tivesse a oportunidade de trabalhar e morar em Divinópolis, eu iria. E essa oportunidade veio há É, 10 anos atrás, e aí estou aqui, né, já há 10 anos. Mas é isso, né? Eu fiz faculdade aqui, mas aí eu morava em Oliveira e voltava. aquele aí de volta, né, eu trabalhei no correio muito É, tempo também nesse sentido, e vejo tem muita gente que faz. Vai e é, volta, vai isso, eu fiz isso. faz parte, mas, a gente é que nem você falou, com o aprendizado da gente, a gente tenta passar para as pessoas. É um negócio bem absurdo, né, se a pessoa puder e tiver uma oportunidade de morar, que a gente faz isso às vezes sem necessidade. Nossa, é desgastante. Nossa, não Às é? vezes às vezes pode compensar, mas é desgastante, Tem que é compensar estrada e muito, não tal. E tem? na minha época, agora a gente já tá velho, a gente já fala na minha época. Na minha época a estrada tinha muito buraco, era Nossa, uma tinha uma coisa, época você que lembra disso? os ônibus, não Eh, sei que você vinha como é que Início você dos anos vinha. 2000. É Misericórdia. isso, era chacoalhando, aí a gente vinha pra festa aqui e o carro arrebentava pneu e tinha que colocar a primeira para passar nos Não é? E buracos, o desviar e negócio era era. maluco. Mas então eu sou dessa época, né. E aí depois eu acabei voltando profissionalmente, né, pra morar aqui já tem 10 anos. Mas é isso, né, as minhas raízes, né, meus grandes amigos, estão em Oliveira, estão lá na terrinha, eu vou frequentemente lá, pro sítio da minha família, para as casas dos amigos, tô sempre lá na terrinha. Ah, legal demais, eu sempre falo, tem um ditado muito bacana que fala: "Mude, evolua, siga em frente, troque os seus galhos, mas não perca as suas raízes". É Já viu isso isso? Isso aí. é muito importante, não Muito. é? É isso Legal aí. demais, não é? É isso aí. É isso aí. Ô Rafa, mas bora lá desenrolar essa história. Então você é filho do doutor Donizete, muito famoso em Oliveira, médico famoso, conhecido. Antes de chegar na educação corporativa, quase virou doutor Rafa? Porque médico às vezes tem uma tendência, não tem? Por isso que eu tô te perguntando, ou não, nunca passou pela sua cabeça, pela cabeça de Nada. alguém, às vezes a pessoa também faz o médico. Falar que nunca passou pela minha cabeça é mentira, mas só passou pela minha cabeça num momento de crise existencial, de Hum, transição lá atrás, né. Eu já era até mais velho, mas aquela coisa de criança e de querer ser e de buscar fazer faculdade de medicina, não. E é tão não que tem um exercício de escola, quando eu tinha 7 anos, alguma coisa nesse sentido, que pergunta: "O que que você gostaria de ser?". E aí eu falo jogador de futebol, advogado, delegado, tem uns 4 um monte coisas de que eu coisa. falo. E aí tem uma pergunta: "O que que você não seria?". E a resposta é médico. É. É. Hoje eu acho que talvez eu me desse bem na área da psiquiatria, porque eu gosto muito do comportamento humano, né, mas não é minha missão, acho que nunca foi, nunca passou a sério mesmo pela Hã. minha cabeça ser médico, não. Talvez por ter visto meu pai se sacrificar muito, né. As pessoas veem muito o glamour da Porque profissão tem, não é? médico, tem, não dá para negar, né, é um salário realmente acima da média, bem acima da média, né, tem um respeito social diferente, né, um acesso muito grande, mas tem o ônus, não é só bônus não. Hoje eu tô vendo uma geração que quer muito bônus, mas não quer o ônus, mas eu cresci, né, numa família de um cara que pegou muito mais o bônus, ó, o ônus da da medicina do que o bônus. E eu vi isso, né, quando criança. Então eu vi meu pai dar plantão, né, sair no meio de festa de aniversário minha para atender E tem que ir, infartado, né? e aí Poxa.
Não era uma questão dele escolher, porque ele era o único cardiologista na época e uma pessoa infartou e estava na beira de Porque morrer, e antigamente era menos, né? Hoje é mais. não tinha o que fazer, ele tinha que ir, mas a gente criança, entende sem entender. É, hoje em dia. Então o trauma vai sendo criado ali, né. Então, por volta dos 7 anos eu já tinha vivido muita coisa em relação a isso, e olha que ele tentou, assim, ele procurou ser presente e foi um pai presente, né, na medida que ele deu conta. Mas esse ônus da medicina me afastou dela lá no começo, então nunca fez parte da minha vida não. E é curioso, eu tenho um monte de amigo médico, É, porque a minha gente irmã é sempre tem uma. médica, mas Ah, sua irmã é médica também? também é médica, mas não foi a única, porque pegou a parte mais tranquila da carreira do meu Ela, pai. você é o seu irmão mais velho. Eu sou mais velho. Entendi. E acho que é isso, nunca fez parte a sério não. Nesse momento de crise, eu tinha 20 e poucos anos e estava fazendo uma transição, eu cheguei a pensar, falei: "Ah, acho que é mais fácil", mas eu nunca gostei do caminho mais fácil. Isso é Então, importante. sempre quis ter o meu nome, o meu legado, né, Bacana isso. a minha missão, e foi difícil encontrar, mas depois que eu encontrei, é É bom demais, é né? Quando a bom gente demais. encontra aquilo que a gente quer e gosta de fazer. Eu acabo fazendo muita coisa da medicina nas empresas, né. Porque eu faço diagnóstico, eu dou remédio para dor do empresário, então não é tão diferente no final das contas não, É né. um jeito diferente de fazer a medicina, de cuidar. É, O cuidar é como um todo, né? Eu sempre falo isso aí. exatamente, é isso, Não é verdade? é isso aí. E você disse que vinha aqui para Divinópolis e tal, fazia faculdade. Educação corporativa desde o começo ou teve alguma coisa ali no meio? Não, cara, a educação corporativa, ela vem, de paraquedas. Ela vem num estalo mesmo de descobrir no caminho o que que era a minha missão e o que que eu vim para fazer. Porque primeiro eu fiz direito, depois eu me desencantei com o direito, e foi quando eu fui para Belo Horizonte, eu fui fazer relações internacionais. Eh, então eu deixei a faculdade de direito, fui para Belo Horizonte, fui fazer relações internacionais. Cheguei a pensar, né, em ser diplomata, em estar dentro de empresa e tal. Aí eu tive um processo depressivo sério, né, que foi quando eu quis repensar tudo isso e tal. E mas enfim, as coisas foram se desenrolando, e eu voltei a ser professor de inglês, que foi uma experiência que eu tinha tido na Professor de inglês juventude. também, de Tovar? Fui professor de inglês, foi por isso até que eu morei fora, né, na Inglaterra, a história de Liverpool é daí. E porque ser professor era uma coisa que me preenchia e no momento da retomada, eu descobri que eu deveria fazer algo que eu gostava. Então eu fui ser professor e eu não pensei em salário, nem nada disso. Eu falei: "Ah, eu vou fazer algo que me Que deixa te preenchido", né. exatamente, isso é muito bom, né? E disso, surgiu o BNI, e o BNI, depois de uma experiência, já tinha passado por banco, né, franquia e tal. E aí quando eu caio no BNI, me torno diretor do BNI, eu começo a ter contato com os empresários, né. Aí o pensamento ele já muda, né? Cada um aí já. Além de ter contato com muita ferramenta de liderança, gestão, você começa a virar conselheiro de empresários, de forma informal, né. Você é líder ali, você é referência. E quando o meu ciclo no BNI como diretor acabou, já era uma ideia estabelecida de que, né, desenvolver líderes, de que aconselhar líderes, empresas, estruturar culturas, né, como as que eu tinha vivido de forma muito forte, né, muito viva mesmo, seria o meu caminho. Então, daí que surgiu. Curiosamente, eu venho de uma família de empresários, né? O meu avô era empresário em Belo Horizonte e tal, e meu pai não deixa de ser empresário também. É, Então, eh empresa sempre fez parte de mim, mas eu nunca me conectei com isso. E a hora que eu percebi, eu tinha caído de você já estava de paraquedas repente fazendo no mundo ali isso. corporativo, que eu sou apaixonado, né, mas Entendi. foi no caminho, foi descoberta no caminho, não foi uma coisa programada não. Não foi não? E você falou interessante do BNI aí, Rafa, eu também sou do BNI, né, hoje a gente é colega de BNI. O BNI, quando você tem ali as reuniões, funciona como uma mentoria de um para o outro, né, eu acho isso muito importante, interessante. Você falou que começou a virar mentor de empresários. O BNI tem essa questão,
essa faceta de você estar ali aprendendo todos os dias, além dos contatos e conexões, é óbvio, que a gente faz lá dentro. O Renato, tem uma coisa que eu acho muito interessante no contato com pessoas, que é assim, quando você está no meio de empresários, você tem a oportunidade de aprender com o erro do outro. E às vezes com o acerto do outro também. Então, cada reunião que você faz ali de 1 a 1, né, que eles chamam, né, tá dentro do método e que, na verdade, todo empresário deveria ter Deveria isso na fazer, não agenda, deveria? né? Eh, essas reuniões de um conhecer a empresa do outro, entender como pode ajudar e tal, as pessoas acabam contando um pouco da sua história, dos percalços, do que por onde foi, por onde não quis ir, o que que deu certo, o que que deu errado, e a gente percebe como é que a gente pode aplicar isso. Então a gente tem um crescimento, né, nessa área empresarial, nessa visão empresarial muito grande com a experiência dos outros, né? Então você agrega muita coisa com a própria ambiência, né? É fluido, né? E volta ali naquilo que a gente falou lá no começo, até da gente de repente estar ensinando, passando para os outros algumas coisas a partir do erro da gente. Quando a gente está no mundo empresarial, você percebe que o cara tá ali, quando ele errou em alguma coisa, ele vai te falar numa boa, não é? Ele vai passar para você como lição e não vai eu errei desse jeito e quero que você não faça assim, não faça dessa forma, não é? Tem as pessoas que têm dificuldade com vulnerabilidade, né? Com se mostrar vulnerável, né? Se mostrar fraco, mas na grande maioria das vezes, a gente tem essa possibilidade de ensinar muito mais com o erro do que com o acerto. Então, o que fazer conecta. O que não fazer conecta muito mais. Não é? Então, quando você fala, eu errei e eu dei essa cabeçada, não faça, ou sugiro que não vá por esse caminho. Muitas vezes você liga um alerta muito maior do que quando você fala, olha, vai por esse caminho aqui. Então, sim, aprender com os erros das pessoas é coisa de gente sábia, né? Porque o inteligente aprende com o próprio erro. O sábio aprende com o erro dos outros, porque ele evita. Opa, acho que esse caminho aqui não é uma boa, não, né? Então, é outra coisa que é muito engrandecedor na mentoria, é poder usar os meus erros e as minhas cabeçadas. A gente pode talvez falar sobre isso aqui, desenvolver um pouco mais, mas eu falo muito sobre inteligência emocional hoje, e tem hora que eu me pego num treinamento falando, quem diria que um dia eu falaria com alguma coerência sobre desenvolvimento de E isso inteligência isso te emocional. engrandece demais como treinador de líderes que você é, a gente já vai falar nisso aqui, te engrandece, porque quando você conta os seus erros, não sei se você já sabe disso, né? O que você passa de verdade, de confiança para Não outra tenho pessoa é dúvida. uma coisa impressionante. Eu, por exemplo, no BNI, o meu mentor fala muito sobre isso. Quem que será que é o meu mentor do BNI, gente? Deixar aí pra você. Pegou o Mano, mentor muito mais ou menos, hein? bota que é isso, É, bom demais. E tem essa faceta lá, Rafa. É o seu caso específico, tá? Você tem essa é, facilidade em falar, não vá por aqui, muito mais do que vá por aqui. Você sabia disso? não, é um feedback interessante. Eu nunca É, tinha tido esse feedback direto, não. pode, é Mas pessoal aqui, viu? que legal. Eu vejo isso como algo que conecta mais. Por causa disso, eu não tenho medo de falar das minhas fraquezas, das minhas vulnerabilidades. Isso me faz compreender, né, as pessoas que cruzam o meu caminho, né, os empresários. Então, quando eu percebo que alguém tem alguma dificuldade, né, com ansiedade, com controle emocional, muitas vezes eu falo, cara, eu sinto isso também. É, e É, humaniza a coisa, né, né, às humaniza, vezes todos nós somos aqui. um empresário tá com muita raiva da equipe, por exemplo, ou de alguém especificamente na equipe, e a coisa que mais conecta nessa hora, para que ele não ponha a perder essa relação importante, é falar: eu te entendo, eu sinto a mesma coisa. E já senti a mesma coisa. Só E que eu é já pus relações a perder por agir menos estrategicamente. Eu gosto de falar assim, né? Eu uso os termos pouco inteligente e pouco estratégico. Porque para não falar pra não assim, falar você tá sendo burro, cara. mas é, ué, Né? fica mas dá pra Porque entender, a pessoa entende, fala: o "Não, o cara cara". sabe que você tá sendo genuíno, é o que você falou. Eu procuro ser muito autêntico, muito genuíno. Então, o que eu já errei,
né? E eu falo muito, nos meus treinamentos eu falo, cara, se tem uma pessoa que não tinha a menor condição de falar em inteligência emocional, por exemplo, era eu. Eu era o tipo do cara, em algum momento da minha vida, que os meus amigos contam. Hoje, curiosamente, um deles é meu cliente, inclusive. Um grande abraço para o doutor Leandro Carvalho, meu irmão de vida. Ele recomendou hoje esposa dele, mas a primeira vez que a gente foi sair junto, ele com a namorada e tal, ele recomendou, falou: cuidado com o que você fala com ele pode estourar no você. Então, assim, nesse nível, né, de emoção à flor da pele, né? E são coisas que eu procurei desenvolver a hora que eu percebi que eu tinha muito a perder, né? Cara, você quer ter uma carreira? Você quer É, controlar, não é? sobreviver? Você quer ser um adulto funcional? Então, tá na hora de rever isso aí, né? Eu costumo falar assim, primeiro eu quis mudar a minha relação com a inteligência emocional. Meu pai falava desde sempre, ele falava que não adianta QI não, o que vai mandar no futuro é QE, né, quociente emocional. E hoje a gente chama de inteligência emocional, porque isso foi lá nos anos 80 e 90, pensa. Eh, e eu falo muito sobre isso, eu não queria ser um babaca, eu não quero machucar a gente não, então eu tenho que me virar e eu quero sobreviver, Porque as né, o emoções são normais, né, todo mundo sente tudo. tempo todo. A grande questão da inteligência emocional é o que você vai fazer com isso. Sentir as coisas todo mundo sente. Raiva, alegria. É como você reage de forma estratégica, Exatamente. coerente com o que você quer de resultado. O que eu falo às vezes com o empresário é: "Cara, quando você estoura com a equipe, você realmente acredita que eles vão voltar sedentos por Não, fazer o melhor pela sua empresa?" lógico que não. Não é, não precisa Exatamente, não precisa ser muito inteligente, só que não, as pessoas não conectam esse Lé com Cré não. tem que ser muito pouco En inteligente en para achar que eu uso isso, eu falo exatamente, eu falo: "É pouco inteligente reagir dessa forma e depois querer uma equipe engajada". Então o problema às vezes não está na equipe, porque construir leva tempo, mas destruir é muito fácil. Então, às vezes, eu falo isso com eles. E isso é uma experiência pessoal, porque quanto eu destruí antes de construir, né. Então, eu falo muito sobre, a minha experiência com a inteligência emocional, né, que e tô longe do ideal, né, e eu sou muito emocional, né, eu preciso controlar as minhas reações, mas a minha reação vai me levar para onde eu preciso? Qual reação é mais inteligente ter agora para ter um resultado de longo prazo? E tem uma frase da doutora Andréa Vermont que eu levo para a vida. Não sei se o pessoal já viu aí a doutora Andréa Vermont, ela é viralizada aí nas redes sociais, que é uma psicanalista fantástica, mineira de Uberlândia, se não me engano. E ela fala o seguinte: nós não somos como nós agimos, nós somos como nós reagimos. uhum, ó, É perfeito, quem hein. a gente é sob André pressão. Vermont. Andréa Vermont é sobre como a gente é quando a gente tá sob pressão. Então, à medida que eu fui desenvolvendo, eh, esses pensamentos, essas competências, eu nem vi, na verdade, mas eu fui transmitindo de forma genuína e autêntica, né. Quando eu chego hoje num treinamento e que eu tô ali diante de várias pessoas, vários líderes, e eu vou falar de inteligência emocional, tem hora que eu mesmo dou risada de mim e falo assim: "Caramba, quem diria?". Quem diria? E esse meu amigo que eu citei, que hoje é meu cliente, ele fala: "Cara, não dá para acreditar que é a mesma pessoa", né. Ele foi um dos fundadores do BNI aqui em Divinópolis também, foi meu braço direito aqui no início, e é um cara que eu admiro, né, um super líder. E ele fala isso comigo, ele me dá esse feedback, ele fala: "É inacreditável, eh, ver o que que você se tornou". Partindo, eu gosto de falar partir dos boxes, né, eu larguei dos boxes, Água do né, sol. na inteligência emocional, larguei dos boxes, era absolutamente, eh, descontrolado mesmo, assim. E a necessidade, né, e a vontade de ter um legado real, de ter uma funcionalidade na vida me fizeram cuidar disso, antes mesmo de cuidar da estrutura financeira, por exemplo, né. Então eu me embrenhei no desenvolvimento pessoal muito Desenvolvimento antes, humano ali. do que, no desenvolvimento profissional. Depois o profissional veio, como consequência mesmo, né.
Você deve saber disso, Rafa, como ninguém, que você trabalha como desempresário, mas eu vou te falar uma coisa, a maioria das pessoas que senta aí, e eu do lado de cá, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente se apaixona e vira o nosso propósito, geralmente é uma dor que a gente teve. Eu estar conversando com você, um ser humano extremamente tímido, que teve muitíssimas dificuldades na sua adolescência para adulto ali, de conversar com as pessoas, um cara que conversava com as pessoas olhando para baixo. Extremamente tímido, o Renato. É aquilo que você Não dá falou, nem para acreditar. isso aqui não é algo que não faz o menor sentido, que alguma Ah, pessoa me conheceu com 15, 16 anos, me vê aqui agora, não tem condição. O que você fez? Uma lavagem cerebral, disco voador te pegou, é mais ou menos isso, te aham, pegou, aham. Que te voltou, aconteceu, não né? faz sentido não, faz. Não, mas é bem isso. 90% das Firmemente, pessoas que senta aí, eu acredito firmemente que as pessoas que encontram e entendem o próprio propósito, eh, resgatam alguma dor, alguma dificuldade que tiveram no passado e transmitem, né, transbordam, né, para usar um termo que eu nem, nem gosto muito, mas para o mundo. E é isso mesmo, né? Eu percebo que muito do que eu trabalho hoje nas pessoas são dores e realidades que eu vivi. você não quer que as pessoas sintam mesmo, na É, verdade. mas tem que ter um cuidado aí, porque eu tenho um negócio chamado Síndrome do Salvador. E isso é muito típico nas pessoas que trabalham com pessoas, psicólogos, né, profissionais dessa área de saúde mental, por exemplo, né, psicanalistas, alguns consultores, eles querem salvar as pessoas. E a sabedoria sistêmica me ensinou que quando a gente quer salvar as pessoas, a gente também se coloca num lugar infantilizado, que não existe. As pessoas precisam querer se salvar. E eu acabei quebrando muitas relações por causa disso, querendo salvar pessoas que não queriam ser salvas. Então, a gente precisa ser um abridor de portas, né? A gente precisa compartilhar a experiência, mas às vezes, Renato, ensinar é, é deixar a cabeçada vir. Sabe quando você sabe que o menino vai cair, tá educando o filho, você sabe que ele vai cair, tá na bicicleta sem rodinha ou com uma rodinha só, e vai cair, mas Vai cair se deixa ele ele quiser cair cair. porque ele vai aprender com isso, você vai ter um medinho ali que vai ensinar ele. Eh, e às vezes, educação corporativa é muito isso. É você saber que o empresário vai dar uma cabeçada, você avisar e ainda assim ele fazer, e você tá ali para amparar e para ensinar a partir da queda. Porque n no início da minha carreira como educador corporativo, que de lá se vão 7 anos já, eu queria salvar as empresas. E cara, se tem uma coisa que não funciona e que faz com que as empresas, e isso qualquer cliente em qualquer área, tá, te excluam, né, te eliminem do processo, é querer salvá-las, principalmente quando elas não querem ser salvas. Porque tem muito disso. Você falou aí perfeitamente a questão de abridor de você, a gente precisa ser alguém que abre as portas. Eu tô aprendendo isso agora, não vou mentir tem gente que não quer ser salva. E ponto final, e é um direito delas. De repente elas estão até felizes, tem gente que quer reclamar o tempo todo, e é isso que elas querem ficar Você fazendo. aprendeu a fazer, é um Exatamente. padrão. Até a questão da porta, eu vi foi num textozinho, eu gosto muito desses textos de Instagram, um tempo atrás, que às vezes a pessoa precisa inclusive abrir a porta, você tem que entregar a chave para ela. Toma aqui a Sim, chave, vai e às lá. vezes tem uma penca de chave, o cara até brincou com isso, é uma penca de chave, experimenta as 5, você é quem precisa abrir essa porta. Eu não posso Perfeito. te dar a chave que você vai abrir, você tenta com a primeira, não deu certo, você vai entender, até você acertar a chave de primeira, é essa. A pessoa precisa aprender É isso, bem isso. concorda? Muito, é bem isso. É outro termo que tá na moda e que eu não gosto muito, que é o facilitador. Tem gente que se coloca como facilitador, não me coloco dessa forma não. Mas nesse sentido, a gente tenta facilitar o caminho sim, né, a gente procura Mostra ali, né? isso, procura mostrar, procura, apontar, orientar, mas caminhar pela pessoa não. Eu até falo muito isso com os meus clientes, eu falo: "Olha, se eu te entrego modelos prontos de estrutura, então, eu quero um modelo de descritivo de cargo".
cria. Porque se eu entregar, vai para uma pasta no seu computador que você nunca mais vai ver. Missão, visão e valores. Quando a gente vai criar isso, eu falo com eles. Não sou eu que tenho que falar. São vocês a partir dessa e dessa premissa. Isso tem que ser de vocês. Porque aí vocês usam. Porque isso é o discurso de vocês. Isso tem que ser. Mas se for eu o elaborador disso, vai para uma pasta e a hora que eu virar as costas e acabar o nosso processo, é como se não tivesse sido feito. Então, o interesse na própria empresa precisa partir do empresário, de quem tem um negócio. Precisa assumir uma É responsabilidade lógico, adulta, você não vai estar ali para ele, você não vai até ficar no lugar porque, dele, não é isso? até porque quando a gente abre um negócio, a gente não tem mais escolha. A gente passa a ser um servidor do mundo. Então a gente às vezes, né, tem gente que abre um negócio pensando em si próprio, em colocar a comida em casa, em pagar os boletos. E esquece da responsabilidade de servir o mundo com excelência. Então, quer se eximir de responsabilidades que ele não tem escolha, ele precisa assumir, né? E nesse sentido eu falo muito com eles, o interesse na empresa é de vocês, o interesse no resultado é de vocês. Eu sou um orientador, eu sou um lapidador, um Porque desenvolvedor. senão fica uma coisa que você vai ter que ficar ali para sempre, Não e não é essa a acontece. ideia, não Primeiro é? isso, primeiro que eu não trabalho com essa dependência, não gosto, né. Tem gente que até gostaria que eu ficasse para sempre, mas a hora que, percebe o custo, elimina, né. Mas normalmente são pessoas que não querem assumir essa responsabilidade, e elas não têm esse direito, em algum momento elas vão descobrir isso. Eh, mas elas têm direito de ter o tempo delas, e isso eu preciso dar, né. Interessante. Então, é uma coisa que eu aprendi, porque eu sou muito preto no branco, e eu aprendi que para a gente fazer educação corporativa, a gente precisa respeitar o tempo do cliente. Antes eu falava assim: "Olha, se você aplicar tudo que eu estou falando, em 6 meses sua empresa muda". Não é uma mentira, mas eu ignorava algo muito importante, que é o tempo das pessoas, é a maturação das ideias. Tem pessoa que tem mais facilidade de aplicar uma coisa e menos outra. Tem pessoa que vai ter uma dificuldade que a outra não tem. Eh, e o meu papel é abrir consciência. Então, tem processo meu que vai, se estender, vai começar a dar resultado quase um ano depois. E por quê? Porque naquele tempo é uma consciência que estava sendo aberta. Eh e às vezes esse processo termina comigo de forma precoce, mas depois a pessoa lembra de mim, porque ela vai ser confrontada com aquilo. Então é interessante, né, porque o legado fica. E e eu aprendi a respeitar esse tempo, mas mostrar para eles que a responsabilidade do desenvolvimento é do meu cliente, é do empresário, porque já tem muita gente debaixo da asa dele quando ele cria um negócio. Não Não tem jeito, não né? tem jeito. Isso é adulto, isso é até o tal do propósito, né. Tem muita gente que fala de propósito como se fosse uma coisa muito romântica. Eu não romantizo o propósito não, eu até o meu talvez seja algo mais romantizado, porque eu sou um cara emotivo e tal, mas eu não cobro isso das pessoas, não acho que tem que ser assim. Para mim o propósito é uma coisa prática, né. O que que você está levando para o mundo que é diferente do que você viu. Então, né, uma das suas patrocinadoras que eu admiro muito, né, a coisa dela é muito prática. Ela teve um acidente de trabalho e falou: "Não quero que ninguém passe por isso Passe por mais, isso. pelo que eu passei". E abriu uma clínica de segurança do trabalho, uma empresa de segurança do trabalho, e hoje ajuda milhares de E pessoas, ajuda indiretamente, né. falando um pouquinho dela aqui, o funcionário também, pessoal, porque Se se não é uma confusão, eu todo falei mundo com se ela, beneficia. porque se nó, é coisa da Porque ela já Uniceg foi aqui, funcionária, hoje ela é empresária, né. E eu gosto desse exemplo por isso, porque foi uma situação prática que trouxe um propósito prático, não é romântico. Eu não quero que isso aconteça com outra pessoa, então a porque minha se ela empresa vai ter excelência nesse tipo de trabalho para que eu proteja pessoas. Cara, é simples. ficou legal, porque pessoas falando um pouquinho, gente, a Alessandra, a gente tá falando, a Alessandra esteve aqui com a gente também, da Uniceg, que hoje é patrocinadora do Sintonia Positiva. Ela foi muito prática, porque ela podia ter romantizado, pegando aí, e protegido apenas os funcionários, aí eu vou ficar do lado dos funcionários. Mas ela viu que ela precisa proteger a empresa como um todo, porque ela vai proteger o funcionário, ela foi onde
é possível, não é? Ela bateu na tecla que é necessária, que é do dono da empresa. Faz isso aqui que você protege seu funcionário e ninguém sofre o que eu sofri e nem o Exato. que a empresa sofreu por conta do que eu sofri, os funcionários tudo sofreu, aí vira uma confusão, indenização, É, todo mundo sofre. e cara, você há de convir comigo que tem uma coisa que pouca gente pensa, principalmente no Brasil. É, muitas vezes, proteger a empresa é proteger o Com funcionário. certeza, é Eu uma cadeia ali, costumo né. falar que o que não é bom para colmeia, não é bom para abelha. Isso é uma frase Uhum. Do Marco Aurélio, né, que é uma das minhas grandes referências de liderança. O cara era imperador de Roma e falava isso, né, e pensava no todo, não pensava no próprio ego. Então o cara era o dono do mundo, literalmente, naquela época, e o cara não tinha vaidade. Então, o cara é um dos seres humanos mais espetaculares que pisaram na Terra, sem a menor dúvida. E ele fala isso. Então eu entendo que quando você tem empresas bem intencionadas, e elas existem muito mais do que as pessoas imaginam, elas não significa que elas não sejam falíveis, mas é porque é humano, né? Mas não significa que são mal intencionadas. E empresas bem intencionadas, quando você as protege, você também protege a Protege. colmeia, você protege o desenvolvimento do colaborador também, né? E isso eu não perco isso de vista no meu trabalho, porque muitas vezes o cara não sabe que está sendo protegido, porque ele não tem essa visão, mas ele está. É, aí a visão que vem, Né? mais amplamente de fora. Agora, de novo, a gente cai naquilo, né? Tem pessoas que querem ser protegidas, tem pessoas que não querem ser A gente tem protegidas. que deixar, tem que E aí tem que deixar, infelizmente, naquilo ali elas não fazem parte, naquele, né, ecossistema, eles não vão fazer parte. Mas é muito importante que os empresários saibam disso, cara. Eh, que eles não têm escolha quando eles abrem uma empresa. E mesmo que seja algo muito prático, né, eu atuo em contabilidades que têm missões diferentes. Uma quer organizar a vida do cara, a outra quer gerar qualidade de vida para o cara, a aí é outra quer gerar crescimento para o cara. São coisas diferentes, são balizadores diferentes de forma de trabalhar. Então, uma quer ser mais ágil, a outra quer ser mais detalhista, a outra quer encontrar atalhos. E tá tudo certo, né? Cada importante é empresa ter ali tem uma missão, um propósito, algo muito claro e prático, para que a mas pessoa que você chega ali e assuma a entenda. responsabilidade por aquilo. Então não é o Rafael que tem que determinar a missão de ninguém ou os mecanismos internos de ninguém. Eu preciso mostrar as premissas, né, mas eu não posso entregar pronto. Não, a Eu pessoa tem que trilhar o Ela tem que caminho. assumir a responsabilidade de liderar como um dia eu assumi, eu precisei aprender a fazer. Eu não virei consultor do nada. Eu virei consultor a partir do momento que eu percebi que eu tinha as ferramentas, eu tinha utilizado na prática ferramentas E de podia estar ali liderança e de passando gestão de diante, pessoas e que eu tinha que ensinar para as gestão de pessoas. pessoas, você Então, falou isso. quando você vai fazer uma gestão de números, por exemplo, né, numa equipe comercial, eh, eu só consigo aplicar isso porque um dia eu já fiz. É lógico. Então, e aí tem um cara que é gerente comercial e que, entre aspas, não quer fazer isso, né? Ele tem dificuldade de fazer isso. Cara, não vai ser o Rafa Naves que vai chegar lá Pode e entregar um negócio pronto, porque a hora que o Rafa Naves virar as costas, e não tem como, o Rafa Naves não vai virar funcionário. O Rafa, a missão do Rafa, o propósito do Rafa é outro ali dentro da empresa, é, não é ser um funcionário, você não vai ser contratado, o pessoal tem que hum, entender isso. eu falo isso às vezes de duas formas, Renato. Legal você ter tocado nesse ponto. Eu tenho uma coisa que eu considero um diferencial. Eu me vinculo às empresas, realmente. Assim, eu visto a camisa, eu me torno parte da equipe, mas de uma forma muito pontual. Eh, em alguns momentos, alguns empresários querem que eu bata os martelos. E eu falo: "Eu não sou um batedor de martelo, porque eu não sou seu gestor. Senão eu deveria ser contratado como gestor". E outra coisa, se eu fosse o gestor, a banda ia tocar diferente. Tinha coisa que já era para ter acontecido e que não aconteceu, e que se eu tivesse no martelo já tinha acontecido. Mas eu não sou essa pessoa, né, na empresa. Mas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que me vincula muito. Então eu faço questão de estabelecer vínculo com a equipe, com os líderes, eh e de alguma forma me fazer presente o tempo todo, né, de uma forma funcional, de forma a ser um abridor de porta, a ser um desenvolvedor, um mentor, né, e alguém que orienta a estruturação e não entrega a estrutura pronta.
Bacana demais. É, Porque você é um tempo caro, né? não, aí você deixa muito claro ali que enquanto você está ali, você está mesmo, mas vai ser por um período que ou absorve o que tem que absorver, ou você vai voltar um tempo depois, mas não é possível, vai E gastar comigo de acontece, viu? novo. E E daí que você chega lá falando acontece. isso: "Vai gastar comigo de novo, vai vamos sentar aqui de novo, senão vai gastar de novo, de novo, de novo". Eu tô trabalhando, mas você nem gosta de fazer isso, Vai porque fazer ou não? fica até ruim pra você, É, porque parece que você foi ali e não resolveu. sim, Você quer resolver, exatamente. mas o Rafa esteve aqui e não resolveu nada, o Rafa voltou aqui e não resolveu Acontece. nada. É uma coisa que fica ruim pra você, não fica. Acontece, tem gente que fala, eu já ouvi falar bem ou falar mal do seu trabalho. Eu falei, bom, a pergunta que você faz depois importa. Você aplicou quando ele estava lá? É difícil. Quem aplicou, eu tenho certeza que vai me dar um feedback positivo, né? A gente, felizmente, tem vários feedbacks positivos, clientes que nos indicam para outros clientes, mas tem, fatalmente, isso é inerente a Não tem qualquer como, consultoria não tem como. e a qualquer Qualquer empresa, né? profissão, Qualquer qualquer profissão, tudo que a gente faz, qualquer serviço. Não, no trabalho dele não funcionou. Só que as pessoas esquecem de perguntar, mas você aplicou? No e É... o livro que ele me pediu tá ali, a providência tá aqui, eu Ele falou guardei. umas coisas e Ah, isso aí não ia tal. compensar não, E mas eu tem, e tem, e tem situação que eu falo muito, né, com o empresário, eu falo, olha, sem isso aqui a gente não segue. Se isso aqui não tiver pronto, não dá para seguir. Eu sou flexível até o ponto que eu entendo que aquilo ali trava alguma coisa na empresa que não dá para abrir mão dentro daquele ciclo ou daquele período de tempo. Mas eu tento adaptar ao máximo, porque eu sei que eu tô lidando, o Renato, não com processos, cara. Eu tô lidando com travas emocionais. Uma curiosidade que eu falo com as pessoas é que o que é mais difícil de implementar nas empresas são coisas que não custam nada. Zero. O cara não faz investimento. Então não é, por exemplo, um programa de benefício para funcionário. Não é um programa de comissionamento. Isso é fácil. Fácil. A gente faz isso de uma hora para outra. O difícil é o cara se estruturar para ter uma rotina de feedback mensal, por conta própria. A empresa que tem isso, ela já está muito acima da média. É a pessoa tratar uma reunião semanal como um ritual, igual a missa de domingo, ou culto de domingo, o cara não abre mão de ir. É o cara ter uma reunião semanal que não há possibilidade de ser adiada ou desmarcada porque a empresa está agarrada. E isso é a maior dificuldade que os caras têm. É dar feedback e gerir uma reunião semanal e instituir isso como rotina. Por quê? Porque isso mexe em medos e travas emocionais da pessoa, em padrões comportamentais da pessoa. E eu não posso ignorar isso quando eu estou lidando com gente. Eu preciso pensar que o cara ele tem as travas psicológicas, ele tem as dificuldades. Tem cliente que me procura que tem os padrões prontos e bons e fala assim, cara, eu tô te procurando porque eu preciso tirar isso aqui do papel. Que legal. Olha, você vê E aí eu aí falo, coisa cara, você tá simples. facilitando meu trabalho, porque só que aí a hora que você começa o trabalho, você percebe que essas travas, elas são realmente maiores do que parecem à primeira vista, porque você vê que a pessoa é consciente. E aí, nessa semana, por coincidência, eu falei disso. Psicologia ensina que existem fases da mudança, né? E as fases da mudança, elas são primeiro a pré-contemplação, que é quando você não sabe que aquele problema existe ou o impacto negativo que ele gera. Depois você passa para contemplação, que é quando você descobre, você toma consciência que aquilo é um problema, que aquilo é disfuncional e que aquilo gera impacto. Daí, para você ter uma ação, é um caminho, cara, que às vezes custa muito. Eu, por exemplo, eu tenho consciência de que eu preciso emagrecer, porque eu preciso cuidar da minha velhice, eu preciso cuidar da minha saúde lá na frente e tal. Hoje eu não tenho problema nenhum de saúde, mas eu preciso Existe um caminho ali, de cuidar repente, que a disso. gente já Cara, eu já tô consciente dos impactos, eu sei e tal. Mas ainda assim, alguma trava, alguma situação, algum contexto me faz não partir para a ação. Quando eu partir para a ação, ainda tem um detalhe, que tem a quarta fase da mudança, que é a prevenção de recaída. Porque se tem uma certeza, além do show do Roberto Carlos no final do ano e da morte, e é que tem. você vai recair. É que você vai voltar para o padrão antigo. Então,
não dá para a gente ignorar as fases da mudança e só depois de prevenir a recaída e criar consistência, eu falo que consistência é saber para onde voltar, né? Porque você vai recair. Constância, as pessoas falam de constância. Constante você é quando você morre, que é a hora que a linha fica reta. Não tem jeito de ser, Não não. tem Tem que... como. Isso faz parte. Não Você pode vai ter ser um só descer. contexto, um filho doente, você mal, uma depressão pós-parto, um momento de sobrecarga profissional, um funcionário que sai. Não tem como, você não consegue ser constante. Faz parte. A inconstância é inerente ao ser humano, né? Os seus hormônios são inconstantes, né? Tem gente que funciona igual um reloginho, tem gente que não. Não existe. Agora, a consistência, sim. A busca é pela consistência, que é saber para onde voltar, é ter um caminho definido. E é essa consistência que faz com que você, na recaída, você retorne. Porque no processo de mudança isso vai acontecer. Então eu preciso considerar isso, porque só depois vem a mudança real, que vira um padrão automático, um novo padrão automático. Que é onde as coisas acontecem. Que é onde as coisas... na verdade, quando as coisas fluem, né? E isso leva tempo, né? Leva descoberta. Teve um cliente meu que falou isso esses dias comigo. Falou, cara, eu percebi que se eu não me desenvolver, eu vou ser engolido. E são em coisas que você já tinha me falado. Falei, pois é. Mas eu sabia que em algum momento você ia ser confrontado com isso. Que faz parte. E o seu crescimento, ele vai travar à medida do seu desenvolvimento psicológico, espiritual. E ele precisava, de repente, passar por isso. Não tinha como. Precisava passar. Porque... Não, tanto que quando ele me contestou em algumas coisas que eu falei, ele me contestou, eu deixei. E faz falei, parte beleza, passar. Calma que a cabeçada vem. O importante é você me ouvir agora. Você não vai botar em prática agora, mas o importante é você me ouvir. E aí ele veio com esse feedback. Talvez seja o esquema ali das chaves. Ele tinha que testar as chaves e não precisa. Eu preciso só entregar o molho para ele. Toma. Em algum momento você vai precisar disso aqui. Ah, vou nada, isso é bobagem. Mas fica com o molho aí. Ô, Rafa, bacana demais. A gente precisa ir lá em Liverpool ainda, tá? Vou chamar um intervalinho aqui, mas antes do intervalo eu queria falar mais um ensinamento do meu mentor do BNI. Ele fala comigo o seguinte, eu pego muitas coisinhas, sabe, os detalhes. Talvez esse não seja um bom caminho. Você nunca me fala que é o caminho. Talvez esse não seja o bom caminho. Vai lá e tenta. É isso que eu escuto do meu mentor do BNI. Gente, a gente já volta daqui a pouquinho, tá? Que a gente precisa ir lá em Liverpool ainda, hein? O pessoal deve estar curioso. Sou Gabriel Leão, engenheiro de segurança do trabalho e instrutor. Nós estamos aqui no Centro de Treinamento Gabriel Leão, onde nós ministramos cursos de brigada de incêndio, primeiros socorros, guarda-vidas, resgate em altura e diversos outros cursos na área de segurança do trabalho. Agora, Divinópolis tem Uniseg, referência em medicina e segurança do trabalho, com estrutura para realizar exames clínicos, laboratoriais e complementares em um só lugar. Uniseg, tudo para facilitar a vida da sua empresa com qualidade e segurança.
Quer turbinar seu cérebro de um jeito dinâmico? No Supera você treina memória, foco e raciocínio com uma metodologia inovadora para todas as idades. É aprendizado com desafio e leveza. Vem para o Supera e descubra o poder da sua mente. Hoje eu quero falar de uma coisa muito importante: economia no seu bolso. Estou aqui em um cenário diferente, estou aqui na Ibeletro, com o Marlon aqui, representante da Ibeletro, para deixar uma notícia muito importante para vocês, gente. A Ibeletro tem parceria com a Energéia e hoje vem com uma condição super especial nesse mês de aniversário do Sintonia Positiva. Fala pra gente, Marlon. Exatamente, Renato. Nesse período, de aniversário do Sintonia Positiva, a Ibeletro, juntamente com a Energéia, geradora de energia solar, vai entregar ali para os clientes que cadastrarem, aumentando a porcentagem de desconto na conta de 20% para 25% no valor de tarifa ali, a economia no bolso do consumidor. É isso aí, gente. A Energéia, juntamente com a Ibeletro, já entregava esse desconto de 20% maior que a maioria dos operadores, vai passar aí para 25%. Mas é por tempo limitado, hein? Vamos fazer esse cadastro aí quanto antes, né, Marlon? Exatamente. Vamos fazer o cadastro, vamos colocar a economia no bolso e a energia solar levando a economia para os clientes. Com qualidade, né? Não, isso aí, Com Marlon. qualidade. Agora parceiro do Sintonia Positiva, hein, gente? O Marlon, Ibeletro e Energéia. Estamos de volta com Sintonia Positiva, hoje recebendo aqui o Rafa Naves, que já nos contou muito aqui, mas antes de ir para o intervalo eu falei de Liverpool, a gente tem que ir até Liverpool. A gente vai falar muito aqui, Rafa, da educação corporativa como um todo, o que é na sua definição, mas a gente precisa chegar em Liverpool, entendeu? E o papo tá bom. Você aqui. Prometeu, né? É lógico. E o bate-papo tá bacana demais. Se a gente não for para Liverpool agora e voltar, a gente não vai não. Então vamos chegar lá. Vamos saber como é que funciona isso? Gente, o Rafa também tem uma faceta aí que ele mesmo vai contar. Eu ia falar cantar. Isso aí. Ô, Rafa, conta pra gente essa fase da sua vida aí também teve essa coisa de ir pra Liverpool. Vou deixar você contar pro pessoal. Fica à vontade. Na verdade, Liverpool é só um recorte, né? É a junção de duas coisas. Eu fui músico, né? Por muitos anos, 24 anos. 24 anos, acho que era pouco tempo. Toquei na noite, toquei muito lá em Oliveira, Morro do Ferro, Tiradentes, Belo Horizonte, Divinópolis, fiz parte aí do meio musical por muitos anos, barzinho, banda, né, vários estilos, mas principalmente o rock, enfim, e foi uma fase muito bonita da minha carreira, né, eu sempre fui um grande apaixonado por música e especialmente pelos Beatles, né, os Beatles são talvez meus maiores, né? Minha banda número 1. E por uma outra situação, eu fui para a Inglaterra estudar didática de língua inglesa e inglês para negócios, né? Quando eu era professor de inglês. Então, morei um tempo na Inglaterra e eu soube que não era tão difícil aplicar para cantar no Cavern Club. Em algumas datas, em algumas situações. Cavern Club é o bar onde os Beatles surgiram, né? E é um templo da música, apesar de ser um bar pequeno, é um templo da música. Agora, se não me engano, inclusive, abriu uma filial, porque virou franquia, abriu uma filial em São Paulo, se não estou enganado. Mas o de Liverpool é onde os Beatles começaram, né? Então eu fui conhecer Liverpool pela minha paixão pelos Beatles e apliquei para cantar lá e consegui, né? E eles gostaram tanto que me chamaram uma segunda vez. E foi a primeira vez, Renato. Liverpool é uma cidade maravilhosa, a Inglaterra é um lugar sensacional, eu gosto muito de viajar, é um dos sentidos que eu tenho de vida é viajar, conhecer o mundo, então já fui para vários lugares, África do Sul, por exemplo, enfim, Estados Unidos, onde a gente recebeu o prêmio lá que a gente falou dentro do BNI, mas a minha viagem para a Inglaterra ela foi transformadora e essa etapa de Liverpool ela é conectada com a minha fase atual, porque eu fui para descobrir, né, a cidade, o ambiente da minha banda favorita, fui para respirar música, mas eu encontrei lá algo que eu não esperava, que foi a maior lição de que eu poderia chegar em lugares que eu nunca imaginei. E quando eu comecei a cantar naquele bar, naquele templo Onde da você, música... Para você ali era o... o era o auge, ápice. né? É o ápice. E eu falo isso, é um dos ápices da minha vida. É um dos auges da minha vida. E eu vi as pessoas tão empolgadas que algumas, inclusive, subiam na mesa. Eu falei, caramba... Aquele momento, ele Sabe teve aquele aquela- momento. Aquele que você tá ali...
Sabe aquela música do Raul Seixas, Você Será Capaz de Sacudir o Mundo? Ali foi aquilo. Eu falei, meu Deus, eu tô literalmente fazendo isso, né? Eu tô do outro lado do oceano, num lugar totalmente inóspito, diferente. Aquela coisa de descobrir ali que tudo é possível, que não, Isso. era E aí eu algo que falei, cara, era intangível, era inimaginável a palavra. Exatamente, eu jamais ia imaginar isso. Então, eu considero 2 auges da minha vida, né? O primeiro foi cantar no Cavern Club em Liverpool, que é cantar no templo dos meus ídolos, né? No momento em que eu ainda era músico, ainda fazia carreira musical de alguma forma, né? Ainda que carreira amadora de tocar em festival, mas cantei para muita gente. Então, naquele contexto, aquilo era muito significativo, era uma grande vitória, né? E cantar naquele lugar e ver aquelas pessoas reagindo daquela forma e depois ainda ser convidado para voltar é um negócio. Aquela vitória pessoal, né, rapaz? Fica aquela coisa ali, né? Hoje você já mudou um pouquinho, você não tá no caminho da música, mas só de você sentir o que você queria fazer e sonhava, não imaginava, foi só de repente se movimentar. Eu falo que o movimento manda, né? Você Exatamente. se movimentou e ali, de alguma forma, as portas se abriram. As coisas aconteceram. A movimentação tem outra coisa que eu acho que é o Einstein, tá? Eu tenho dificuldade de saber, eu sou bom com frase e ruim com autor. Ele fala que a única maneira da gente estar em equilíbrio é sendo como uma bicicleta. Tem que estar em movimento. Eu não sei a frase certinha, não, mas acho que deu para entender. Mas é por aí. A bicicleta só fica em equilíbrio se ela Você estiver em continua movimento. pedalando. É a mesma coisa da vida. Eu acho que é o Einstein mesmo. Se não for. Mas eu é corrijo legal, ele. e eu não conhecia essa não é frase. legal, porque não tem jeito. Se não movimentar, cai isso. pro lado. Simples assim. E é exatamente isso. Foi um momento em que eu senti que eu estava fazendo algo por mim, eu estava realizando um sonho tardio, porque eu tinha o sonho de fazer intercâmbio, e no momento que eu estava pronto para ir, minha mãe teve medo de me mandar e eu não fui, quando eu era adolescente. Então eu estava realizando um sonho tardio. Aquelas piadinhas básicas de programa adolescente. Você ainda lembra, Rafa? Pô, cara, lembro de Flash. Tá falando que o rapaz Eu lembro de Flash, já faz um bom tempo, né? E até assusta, né? Pensar em quanto tempo Não faz. é, a gente, o tempo voa, né? Brincadeira à parte. Voa, é loucura, tá? Eu tô muito assustado, eu tenho estado muito assustado com o tempo. Mas é isso, aí, naquele momento ali, eu descobri muita coisa. E nessa viagem para a Inglaterra eu fui a lugares muito interessantes, né? Eu gosto muito das histórias medievais, então eu fui na cidade do Robin Hood, eu explorei alguma coisa do interior da Inglaterra por causa dessas questões históricas, castelos e tal, e foi um negócio transformador. E eu voltei transformado realmente dessa viagem. E o segundo auge da minha vida foi realmente os prêmios que eu recebi, né, em Los Angeles, né, em Long Beach, na Califórnia, que é um negócio que, se pensar dentro de um ecossistema global, né, no mundo inteiro, com milhares de empresários, milhares de pessoas, você virar uma referência e ser amplamente premiado é também um negócio que eu jamais imaginaria que chegaria nesse ponto. Por mais que a gente confie na nossa capacidade, isso é um negócio que a gente conhece muito pouca gente que fez, né? Às vezes de vez em quando a gente dá umas carteiradas que precisa, né? Eu não sou muito de dar carteirada, não. Mas de vez em quando eu dou uma carteirada, eu falo quantas pessoas você conhece que ganhou algum prêmio internacional, ganhou um prêmio fora no ecossistema de empresário global. E às vezes eu falo isso para falar o seguinte, eu fui lá e fiz. Eu não tô no palco, eu não sou um mentor de palco, um cara que fala sobre o que ouviu e achou bonito de um treinador qualquer que ficou rico ensinando a vender curso. Não. Eu vivi. Eu sei a dor do empresário. Eu sei o que ele está passando. Eu sei a dor de um líder quando ele é desafiado, quando ele é confrontado, né, com a ideia de ser justo ou não ser justo, de ser humano ou não ser humano, da trava que ele tem na hora de uma conversa difícil. Eu falo isso até hoje nos meus treinamentos. Eu morro de medo de conversas difíceis até hoje. Você estava falando no off, né? Se a gente perde o frio na barriga. É o que eu falei com você aqui, né? Toda vez que eu vou gravar, antes de começar, eu dou uma ajeitada e eu acho que faz parte. Como eu tô aqui era, já tem um tempo. Como era quando eu tocava, quando eu subia no palco, e como é quando eu vou fazer um novo treinamento numa empresa. Eu tenho esse frio na barriga, mas eu tenho esse frio na barriga também quando eu preciso enfrentar uma conversa difícil. E é importante. A diferença é que a gente precisa fazer.
Então eu falo isso com as pessoas. Eu ainda tenho medo. E na última vez que eu falei isso, um cliente meu muito antigo, diretor de uma grande empresa aqui em Divinópolis, ele olhou e falou assim, isso para mim é surpresa. Isso eu nunca imaginei. Eu falei, acredite, eu realmente não transpareço, mas não significa. E faz parte, eu acho muito O medo é um grande interessante. balizador, Renato. O medo te faz pensar, eu falo que é o sensor-aranha. Ele liga os seus sentidos muito mais, mas quando ele te trava é que é um grande problema, né? Então, eu estava brincando, né? Quando eu dou essa carteirada, né? Quando às vezes eu falo das premiações que foram o auge da minha vida e me provaram muita coisa para mim mesmo, o que eu quero dizer é muito mais assim, cara, eu vivi isso, eu sei o que que é. Eu passei pelo caminho da liderança, do crescimento, do resultado, principalmente, do engajamento, de ver uma equipe engajada, antes de estar ensinando. E Até isso chegar. faz toda a diferença. Até Né? E chegar tem na... caras, às vezes eu falo, por exemplo, as pessoas me perguntam, às vezes, sobre concorrentes meus. Eu nem considero que eu tenho concorrentes, mas as pessoas que fazem o que é mais próximo do que eu faço, eu falo assim, eu respeito aqueles que viveram. O cara que viveu, ele pode até ter um estilo diferente do meu, não vou julgar capacidade X ou Y, mas o cara viveu, ele sabe, ele entende. E isso faz muita diferença na educação corporativa, né, nas consultorias e mentorias. O mentor é um termo que ficou banalizado, e às vezes está banalizado, porque se confundiu com coach. Virou uma, eu falo isso aí. Todo mundo agora é mentor. Antes todo mundo era coach, agora todo mundo virou mentor. Mentor, a mentoria em essência, é o cara que viveu a situação e é super empresta a importante. experiência dele, inclusive naquilo que a gente falou mais cedo, do que não fazer. Do que não fazer. E é muito importante até a questão do coach, que virou uma bagunça. A gente não tem... Coach, a palavra é o treinador. E o que tem? Um treinador é coisa legal, coisa que precisa. Até te fazer uma pergunta aqui daqui a pouco. Legal. É isso aí. Educação corporativa, eu te perguntar isso, para o pessoal que não entende. O que é educação corporativa? É um treinador? Só para esclarecer pro pessoal. Educação R Naves corporativa é o Educação nome. Corporativa. Fala pra gente. R Naves Tá surge... fazendo 7 anos. Tá vai fazer fazendo 7 anos agora em agosto. Ah. A R Naves, o nome R Naves é uma homenagem ao meu avô, que tinha a J Naves Imóveis lá em Belo Horizonte, uma empresa muito longeva lá em Belo Horizonte, e é uma homenagem, é uma forma de honrar o meu avô, então por isso R Naves. E eu não quis colocar Rafa Naves a princípio, porque eu falei, cara, envolve outras pessoas, então o R Naves foi um nome que eu achei, né, legal, assim. E o educação corporativa eu percebo que às vezes ele gera esse questionamento, o que que é? Será que eu preciso? Né? Porque às vezes a pessoa fala, eu não preciso de educação corporativa. Parece uma instituição de ensino. Essa minha essência de professor, né, acaba passando para esse termo educação corporativa, mas nada mais é do que a mentoria, né, o desenvolvimento de líderes e equipes, principalmente de líderes. Tem um caso de uma cliente que ela falou assim, mas eu não preciso de educação corporativa, não. E ela estava conversando comigo, ela só falava no celular, ela só ficava no celular, ela falando comigo. Eu falei, olha, você vai me perdoar. Isso numa conversa de captação, a gente ainda não tinha fechado o negócio. Você quer que eu te prove que você precisa de educação corporativa? Aí ela, quero. Falo, imagina que você estivesse conversando comigo e eu tivesse o tempo todo no celular. Porque é horrível, não é? Nossa. Aí ela tomou um susto e eu saí de lá contratado. Não foi um trabalho que deu certo, porque eu não acho que essas pessoas estavam abertas na época, e foi logo a minha primeira empresa. Mas eu falei rasgado, porque eu estava muito incomodado e eu falei, como que essa pessoa acha que ela não precisa? Então, nem tá vendo o que tá acontecendo. desenvolvimento, mentoria, a consultoria e, às vezes, de forma mais curta, o treinamento, a palestra, né? Então, englobam vários serviços, mas que, no fim das contas, é desenvolvimento e estruturação de líderes em empresas, de cultura. Então, o que eu faço é ensinar as pessoas de alguma forma, né? Mostrar para as pessoas caminhos, desenvolver, ajudar a estruturar. E aí tem vários produtos dentro da educação corporativa. A consultoria, que eu vou para dentro da empresa e oriento de forma presente, né? Acompanhamento mesmo, a estruturação dos processos, a contratação,
Então eu ensino na prática. Tem a mentoria e o treinamento, que são produtos parecidos, né? Mas o treinamento ele é fechado, ele é um escopo fechado. E no meu treinamento eu dou missões para as pessoas construírem os próprios padrões. Que eu não acredito naquele treinamento que eu jogo uma bomba de conhecimento e de imersão e que no outro dia a pessoa nem sabe o que fazer com aquilo. É lindo, é maravilhoso, sai emocionado, mas não sabe o que fazer. Não, o meu treinamento é mão na massa, né? É para a pessoa sair de lá com algo construído, com algo claro. E a mentoria, um pouco diferente, ele é um processo em que eu vou dar os mesmos conteúdos do treinamento, mas ao mesmo tempo eu vou conversar com ela sobre a realidade dela, eu vou acompanhá-la na Você vai realidade entender dela. primeiro. Eu acho Sim, interessante. É tipo um diagnóstico primeiro. Você tem que chegar. também. Seria a O gente falando de diagnóstico, medicina aqui, entra na isso, o medicina. diagnóstico ele faz parte, né? Eu falo muito com as pessoas, eu falo assim, olha, Primeiro você ouve. O Rafa aí, senta ali, eu vou ouvir. O que você vai trazer para nós, Rafa? Renato, nós temos Deixa eu dois ouvir. ouvidos, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, é pra gente usar proporcionalmente. Não adianta eu chegar numa empresa falando o que ela deve fazer, o que ela deve priorizar. Existem premissas de gestão, óbvio, que se aplicam a todas as empresas, né? Mas, a todas as organizações de seres humanos, inclusive. Mas tem empresa que já faz muita coisa bem e boa de forma intuitiva, precisa virar ferramental. Mas aquilo não vai ser tão prioridade quanto algo que está gerando um conflito, está gerando impacto, está gerando perda, né, de gente, de dinheiro, de energia, né, de saúde mental. Então eu preciso entender a cultura da empresa, o perfil da equipe, quais são realmente as dores daquela empresa, né, para falar da medicina, para fazer analogia com a medicina, e daquele empresário e daquela equipe, para poder entender, estruturar o que eu vou priorizar. Né? Isso no processo de consultoria, isso é mais vivo, né? Porque aí eu faço um diagnóstico bem elaborado, né? Quando eu estou fazendo a mentoria e quando eu estou fazendo o treinamento, esse diagnóstico ele é mais superficial porque ele é uma conversa com o líder. Já o diagnóstico da consultoria, ele conversa com a equipe, né? Eu acho interessante Também. isso aí, porque você tá a gente falando de diagnóstico aqui, aí a gente começa a enxergar. Eu também estou entendendo educação corporativa aqui, gente. Muito bom você vir aqui, tá, Rafa? Até para desmistificar isso aí. Eu tenho dificuldade com essa palavra, de vez em quando eu falo, ela sai embolada. Aham. Hoje sai legal, desmistificar. Isso. Bacana a gente treinar, aprender. E tem muita porque, coisa, né? não é? Eu acho interessante que você olha ali. Por isso que eu usei a palavra diagnóstico. Porque você a educação corporativa seria isso então. Você é um treinador, um mentor de líderes, mas você olha a empresa como um todo. A empresa seria o seu. Porque você é filho de médico, eu fui tentando fazer essa analogia. É isso. A empresa torna-se ali o seu paciente. Ela tem várias coisas ali. Tem o líder, tem os funcionários. Você Sim. precisa enxergar não só o líder. Você olha para ele, mas você tenta enxergar a empresa ali, o líder. Já viu aquela sombra? É legal demais, cara. Tem Bacana. analogias que eu detesto, que viram clichê, mas tem uma que eu adoro, que é a dor. É o que dói. Então a gente fala a dor do dono, a dor do cliente. Então hoje nos treinamentos de venda a gente fala, você tem que saber a dor do cliente. Você só não pode banalizar, mas a analogia é boa, porque de fato dói, de fato machuca, né? É um ferrinho ali machucando o tempo inteiro. É uma necessidade não atendida, né? Em que o cara não deixa de ser um paciente daquela dor. Então, a grande analogia com a medicina, com o corpo, ela é real, né? Porque a empresa é um organismo vivo e funciona como um E ser tem que humano ter muitas tudo ali, vezes. tem. Inclusive, o ciclo de vida da empresa, né? Eu falo isso muito. A empresa tem empresa adolescente, por exemplo, ela tem os mesmos conflitos de um adolescente. É um negócio até místico mesmo, assim, se você for pensar. Mas Eu falo, cara, faz sentido. não me pergunta a premissa técnica disso, mas na prática eu te dou diversos exemplos de que isso é absolutamente praxe. E tratar da dor, né? Quando eu chego numa gestão de conflito, eu falo com as partes, qual que é a sua dor? Qual que é a sua dor? E primeiro eu preciso entender as dores. Então, dentro da mentoria e do treinamento, eu entendo as dores dentro do que o líder me fala. E durante o processo eu vou entendendo as dores da equipe. Mas eu oriento e supervisiono a ação dele. Na consultoria, é um processo a 4 mãos, né? Então, na mentoria e no treinamento, ele aplica se ele quiser, Na consultoria, não. Na consultoria, nós temos um ciclo de entrega e por mais que
a empresa vai construir os processos com a minha orientação, eu estou ali dentro fazendo na prática para depois instituir o padrão e delegar e treinar e aí fazer aquilo automatizar. Então são formas diferentes, são tempos diferentes dedicados e produtos diferentes dentro da educação corporativa, mas que se resumem a desenvolver líderes e pessoas, né, especialmente líderes, e estruturar a cultura das empresas. A minha grande especialidade é cultura, é comportamento e cultura organizacional. Comportamento humano ali Isso. dentro, para que Isso tenha um propósito, é a minha aí a gente paixão, volta. cara. E aí você estruturar aquilo para virar instituição, para virar documento ritual, né? Que é uma palavra que é outra que está entrando na moda, e eu já falo ela há 7 anos, agora que ela está virando moda, está todo mundo falando que é isso mesmo, né? O comportamento empresarial ele precisa ser ritualístico. Porque ser humano, Renato, ama ritual. Muitas vezes as pessoas não vão, eu falo, isso que eu vou falar é polêmico, mas eu estou acostumado com as polêmicas. Muitas pessoas não vão à igreja buscando a palavra. Porque se fosse, ela não saía de lá fofocando. Não saía de lá e pecava do mesmo jeito. Porque ela escutou uma palavra e está fazendo o contrário no outro dia. Então a busca não é essa. A busca muitas vezes é pertencer e a busca é pelo ritual. O ser humano se reúne em torno de rituais a vida inteira. Desde que o mundo é mundo. Né? É bruxa, é religião, E na empresa não é diferente. E os empresários precisam se conscientizar de que ritualizar é fundamental. E ritualizar é o mesmo bate-horário, o mesmo bate-canal, mesmo... todo mês, primeiro dia do mês tem reunião. Tem uma empresa de consultoria que eu respeito muito, que é a Formatar, e que ela tem um ritual de que todo primeiro dia do mês é reunião de indicadores de desenvolvimento, né, que vão tratar dos clientes e tal, mas enfim, o mês deles tem 29 dias, não tem 30. Legal demais. Porque um dia é voltado a essa estruturação interna. Isso é ritual. E faz muita diferença. Eu tenho E não certeza tem que essa de, faz. nós estamos agarrados, nós estamos cheios de clientes, nós estamos não sei o quê. Ninguém nunca chegou na igreja num domingo e viu falando assim, hoje nós não teremos missa porque o padre está muito agarrado. Hoje nós não teremos missa porque a comunidade não precisa, tá tudo muito bem. Isso não existe. Né? É para continuar bem, vamos falar assim. Isso. E o ritual, ele não serve só para as questões objetivas. O ritual, ele pega no sistema límbico das pessoas, na busca por segurança, na busca por pertencer. Não são coisas que fogem do concreto, mas que elas são mais reais do que parecem. Né? O James C. Hunter, no livro Monge Executivo, ele fala muito sobre isso, né? Da necessidade de rituais, de regras claras, porque isso dá segurança, isso dá base, dá chão para as pessoas. É por isso que as pessoas buscam. Então, se a empresa não se atenta para isso, ela está atrás. Ela ficou para trás. Porque ela não está compreendendo o principal ativo dela, que é gente. É gente. Eu ia até te perguntar isso aqui, Rafa. Por exemplo, tem muita gente que acha, então, que a educação corporativa é mentoria ali. Então, o Rafa é um mentor, treinador de líderes. Tem muita gente que acha que isso é bobagem, é um investimento à toa, é um gasto à toa, até frescura. O pessoal usa várias palavras. Supérfluo. Supérfluo, tem muita coisa. Então, você acha que esse treinamento é supérfluo, não é? Como é que tá isso aí no mercado hoje em dia? Cara, a gente escuta muito isso. Né? Não dá para mentir, realmente é real. A gente escuta, a gente sabe. Às vezes a gente não escuta, mas sabe que o cara pensa aquilo, que é supérfluo, que é bobagem, que é frescura, que é mimimi, que não precisa, que já sabe. Psicologicamente a gente sabe que isso é trava. É a pessoa que tem medo de perder controle, medo de se vulnerabilizar, de parecer fraco, pessoas que querem continuar no vitimismo, na reclamação e que não assumiram a responsabilidade. No fundo é isso. No fundo é medo. Né? Mas, na prática, se a gente for considerar esses fatores, né, a educação corporativa é um processo de desenvolvimento em diversos âmbitos. Né? É um processo de bússola que qualquer empresa precisa. Então, se o cara não tem, liderar é conduzir. Você falou que coach é técnico, né? E realmente, o coaching ele surgiu no Vale do Silício.
O coaching surge das melhores práticas da psicologia positiva e cognitivo-comportamental. Não tem jeito de ser ruim. Tem jeito de ser mal usado. Mas o coaching em si é uma ferramenta boa. Né? É uma ferramenta que vai te estruturar pensamentos, estruturar planos de ação. Se surgiu lá no Vale do Silício, cara, lá na Califórnia, não tem jeito de ser ruim. Os caras não porque ralam banalizou dinheiro, demais, mas né? não é Mas assim, não. banalizou. E do mesmo jeito, liderar e conduzir. Se você for na tradução da palavra líder em inglês, é condutor, aquele que conduz. Então, você conduz para onde? Enquanto você conduz só por dinheiro, você não percebe que outra empresa também está fazendo isso. Então é um processo de ego muito grande. O cara acha que a pessoa vai apaixonar pela empresa dele só porque ganha algum dinheiro ali. Não, peraí, cara. Isso na hora Isso vai fazer diferença na hora que o bicho pega lá, A que precisa educação, da pessoa. isso, a educação corporativa nada mais é do que um processo de desenvolvimento dentro do que importa real. Porque o dinheiro é uma consequência. Claro, é obrigação de uma empresa fazer dinheiro. A gente estava falando no off aqui sobre a liderança de Jesus Cristo. Judas era tesoureiro. Se Judas era tesoureiro, significa que havia caixa na equipe de Jesus. Ou seja, nem ele trabalhou sem precisar de dinheiro. Então, isso a gente desmistificar é isso. Olha só que legal. Então, se Judas era tesoureiro, é porque tinha dinheiro envolvido, concorda? Com certeza. Então, Precisava é de um obrigação planejamento. de qualquer organização de seres humanos fazer dinheiro para financiar a missão. Então, a gente parte dessa premissa. Agora, se você quer conduzir pessoas para fazerem o que você gostaria que fosse feito, você precisa de braço. Você não é um polvo, você não tem milhões de braços. Então você precisa conduzir pessoas. E para conduzir pessoas, você precisa saber exatamente onde você vai. Né? Que é a placa de carro, né? Não me siga também, estou perdido. Não é assim que funciona. Então, primeiro você tem que se encontrar e saber seu caminho, saber as estruturas. Eu falo muito com as pessoas, eu começo muitas vezes o processo falando assim: primeiro você me fala o que você espera, e segundo, o que você não tolera das pessoas. E seja rigoroso em relação a isso. É a essência da pessoa ali. Agora, tem situações que a pessoa fala assim: nós vamos demitir, não vamos demitir. Eu falo assim: primeiro vamos começar do básico. Qual que é o critério? Não sei. Aí eu chamo de gestão emocional. O critério do cara é a emoção dele no dia, que oscila. Pode ser um monte de coisa, não pode ser. E aí não dá segurança para as pessoas. Então, eu não posso perder de vista que as pessoas precisam de estrutura e segurança para funcionar. E se você não tem essa estrutura, se você não tem uma metodologia, né, de gestão comercial, por exemplo, você não sabe nem quantas pessoas você atende. E aí o resultado não vem, você acha que é falta de compromisso. Não é falta de orientação. É falta de método, técnica. Né? Um médico, você confia num médico que não teve técnica para te operar, por exemplo? A pessoa tem que passar confiança. Você técnica. confia num mecânico que não tem ferramenta? Fala, não, eu vou arrumar seu carro, mas eu vou na mão mesmo. Não uso ferramenta, não. Eu aperto parafuso na mão. Você não confia nesse cara. Por que você vai confiar num gestor que não tem ferramenta? Só que é o que se faz. E aí eles acham que usar ferramenta é supérfluo. É bobagem. Não, é profissionalismo. E você tem que ser profissional. Né? Então, a educação corporativa, ela profissionaliza o líder e ela orienta o líder para orientar, para conduzir. Né? E aí ela estrutura esses processos para que a empresa faça uma autogestão. Ela tem uma cultura ali que as outras pessoas saibam o que fazer quando você não está. Saibam como agir, saibam o que vai levar elas, né, porque você não vai poder estar ali o tempo todo. Então já precisa funcionar, precisa ter uma cultura, uma gestão, um modo de existir para quando você não estiver e vai acontecer que ela funcione, porque a cultura já existe, já está ali arraigada. A educação corporativa faz isso pelas empresas. É isso. E o Rafa está ali para ajudar. Isso. Eu tô ali para orientar, para ajudar, para amparar. Mostrar o caminho. Eu falo muito isso, eu vendo essa disponibilidade, esse amparo emocional para o líder também, sabe? E essa estruturação, cara, o que é bonito de ver é que eu tenho clientes, por exemplo, que se permitiram virar avós depois. Então, por exemplo, tem uma delas que foi cuidar da neta
e a empresa dela está funcionando perfeitamente com um gerente extremamente engajado. E faz parte. E ela porque já vai, ela existe atua como método. diretora, isso, ela atua como diretora, mas ela pode sair que as coisas funcionam porque existe método. Então, isso já aconteceu em mais, né, em mais de uma empresa que eu trabalhei, que é exatamente a mesma coisa. É a pessoa virar avó, por exemplo. É o cara poder viajar. Eu ia te falar isso aqui agora. Se a empresa tem método, tem cultura e tem direção, a pessoa consegue tirar férias. Ela é essencial, é óbvio, todo mundo é essencial. Mas já existe um modo ali de funcionar, porque já está arraigado a empresa e a pessoa consegue sair tranquila, porque a empresa vai funcionar, porque já Exato. tem um caminho. Exato. E mais do que isso, né? Tem uma coisa interessante aí, que é a pessoa, às vezes, ela tem medo de perder o controle. E isso, na verdade, dá o controle para a pessoa. Porque a falsa sensação de controle gera uma improdutividade, um movimento sem sentido que vai cansando o empresário. E o empresário pode olhar, os empresários estão cansados, cara. O mundo é uma máquina de moer hoje. Não existe uma pessoa que não tem ansiedade hoje. Hoje eu falo isso nas entrevistas. O cara chega, qual que é o defeito que você tem? A ansiedade. Eu falo, não vem não. Isso aí todo mundo tem. Isso é característica do ser humano hoje. O cara que falar comigo, eu não sou ansioso, ele tá mentindo, ou ele é doente. Porque o mundo obriga a gente a ser ansioso hoje. Né? E o empresário tá ansioso, tá cansado. E muitas vezes porque ele resiste a fazer o que vai levar ele para essa tranquilidade um pouco maior e para esse controle um pouco maior das coisas. Ele tem um pseudo-controle, uma falsa sensação de controle, quase como aquelas dopamina barata mesmo, sabe? Por medo. Por achar que é supérfluo, por exemplo. Tá vendo só? Ou por achar que não precisa. E a pessoa não está sabendo nem se conduzir. Então, acho que o primeiro ponto para você conduzir é você saber para qual caminho você quer ir, o que você quer, o que você não quer. Isso ter definido. Não está na minha cabeça. Tá, mas como é que você passa isso para as outras pessoas? E muitas vezes a pessoa fala, não está na minha cabeça. Fala, então me fala. A pessoa não sabe falar, nunca pensou sobre. Que bacana. É isso que a educação corporativa faz. Tá vendo, gente? Simplificando assim, né? Desmistificando a educação corporativa, que é um treinamento de líderes, que é para mostrar um caminho para o empresário, para que a empresa siga mesmo sem ele ali. E isso não é ruim, não. Isso é algo legal. Ela seguir sem você, ele é muito bom, porque já existe a cultura. Sua essência é necessária, mas... Um mentor que eu tive, que eu honro até hoje, que é um cara espetacular e uma grande referência em liderança no Brasil. Ele foi CEO de uma das empresas do grupo Time Warner, né? Da Warner Bros. Já deu entrevista no jogo, que é o Renato Greenberg. Ele fala muito, o bom líder é o líder desnecessário. E é essa premissa que eu atuo na educação corporativa. Você precisa se tornar desnecessário. Para isso você tem que formar novos líderes, para isso você tem que ter metodologias claras, direção clara e profissionalizar a sua equipe. Né? Estruturas claras, né? Dividir bem a equipe, colocar as pessoas no lugar certo. Né? E isso tudo é previsível, isso tudo é possível fazer com técnica. As pessoas fazem no feeling. E feeling muitas vezes vai te levar a erro que te custa dinheiro. Né? Custa dinheiro, custa energia, tempo, tudo custa vida. Vida. Se a coisa te tranquilidade. Custa vida, é isso. Vida É caro bom. Demais, né? Nossa senhora, não tem preço, não, é verdade? É isso. Ô, Rafa, vou te fazer uma última pergunta rapidamente aqui, só para saber como é que é a sua atuação no RH das empresas. Boa pergunta. Eu não sou um consultor de RH e não sou um RH, né? Mas eu atuo muito junto do RH. Porque, por exemplo, né, o processo de contratação, que hoje é um pesadelo para os empresários. Tá geral, tá, gente? Hoje todo mundo reclama da dificuldade de contratar. Muitas vezes o RH não tem técnica, ou não aplica técnica, vivência, método para contratar. E muitas vezes essa falta de direção que a gente acabou de falar, que a empresa não tem, né, uma cultura clara, por exemplo, uma metodologia clara, faz com que as pessoas tragam pessoas erradas, não saibam engajar essas pessoas, então você vai desperdiçar. Então o RH ele é o principal apoiador dos líderes nessa estruturação de cultura, nesse desenvolvimento das pessoas. Então, a minha atuação no RH é ajudar esse RH, é capacitar esse RH e construir junto com ele esses mecanismos e aplicar junto com ele esses mecanismos. Então, muitas vezes, o RH é meu grande parceiro dentro das empresas
né? Porque ele é que vai executar muitas das coisas, criar junto comigo muitas das coisas, né? E principalmente instituir um processo de contratação, de integração, né? De treinamento, uma trilha de treinamento que vai funcionar e que vai fazer o curso de desenvolvimento de pessoas da empresa, de posicionamento de pessoas fluir. Então é isso, né? E na contratação, o RH é um guardião da cultura da empresa. E quando não se tem cultura, ele vai estar fazendo o quê A ali? gente Ele vira um volta gestor lá de de conflito, novo. ele vira um gestor de conflito de luxo, né? Eu falo muito isso. Eu tento fazer com que o RH não se torne um gestor de conflito de luxo. Porque o RH, na verdade, ele tem que pensar na frente. Tem muito RH hoje que pensa só no presente. E isso é um erro crasso das empresas. Toda a atuação precisa ser focada no como é que a gente evita que isso aconteça de novo, ou como é que a gente potencializa isso aqui para outras vezes, para ter esse mesmo resultado outras vezes. Tem que ser futuro o tempo todo, é construção para futuro o tempo todo, é critério para ser replicável o tempo todo. É assim que as franquias funcionam, né? Isso aqui deu certo, vamos replicar. Isso aqui não deu certo, vamos eliminar, né? E aí você cria isso num pacote e vende o pacote. Então toda empresa precisava pensar como franquia, ainda que não queira franquear. Para ela ter aqui, voltando, sempre volta na cultura. Eu tô percebendo que a palavra, eu acho que o episódio eu vou colocar cultura em algum lugar, porque Não sempre tenha volta na dúvida, cultura, não tenha porque dúvida. algo precisa funcionar sem você. A pessoa às vezes é ciumenta demais, quer trazer tudo para ela. Precisa funcionar sem a Renato, gente e ponto final. Renato, a cultura é a base de tudo. Em qualquer organização humana, cara. Uma gestão de conflito, um manual de regra, o direcionamento, a entrega para o cliente, a maneira de atender o cliente, a maneira de contratar, a maneira de demitir, de premiar, de reconhecer, tudo Gira em torno da gira em cultura. torno da cultura. Então, se é para resumir numa palavra, sempre ela, cultura. Que legal, Rafa. Show de bola. Aqui, eu agora vou deixar você à vontade aqui para deixar um legado pessoal. Deixar um legado? Não, deixar uma missão. O que o Rafa queria deixar de legado? Mas vamos fazer a pergunta bonita aqui. O que o Rafa quer deixar de legado? Deixa sua mensagem pro pessoal, Rafa. Fica à vontade. Eu entendo que o mundo é melhor quando as pessoas assumem a responsabilidade por ocupar um lugar no mundo. Não só sobreviver, não só existir, mas viver para servir. Então, o que eu puder fazer para que as pessoas sirvam e entendam que servir é o caminho para a felicidade, né? As pessoas que são doadoras, elas têm uma sensação 25% maior de felicidade do que as pessoas que recebem da mesma proporção. Então, quando a gente serve, quando a gente assume a responsabilidade por ocupar um lugar no mundo, isso é felicidade, isso é realização. Então, o que eu puder fazer na minha atuação humana e profissional para que as pessoas se sintam realizadas a partir da responsabilidade de servir, eu vou fazer. Porque eu já descobri que é isso que muda o mundo. É isso que faz as pessoas se sentirem em paz com elas próprias. Ainda que eu seja um grande defensor da autocobrança. Eu não sou o cara que vai falar não se cobre. Porque é a autocobrança que faz o nosso sarrafo subir. É a autocobrança que faz com que a gente eleve o nosso nível e é necessário. Porque também elevar o nosso nível é elevar o nível de outras pessoas, né? Tem aquela mensagem, né, que vocês são o sal da terra e liderança é sal. Liderança é aquele tempero que você não vê, mas é que ele existe. Sem sal não funciona. Com sal demais dá ruim. E vocês são a luz do mundo. Não adianta você ter a sua própria luz, o seu próprio talento e ficar debaixo do candeeiro, encolhido, encruado, sem que você espalhe para as outras pessoas. Então a gente tem as nossas experiências, os nossos talentos, as nossas vocações para que a gente ilumine outras pessoas e descubra o melhor delas e desenvolva elas e faça com que outras pessoas também levem para suas casas, para suas próprias famílias o que tem de melhor. Então, nesse sentido é que eu entendo que o grande legado que eu poderia deixar no mundo com o que eu faço e com o que eu sou é que as pessoas assumam a responsabilidade de servir
e de ocupar o próprio lugar no mundo, de viver de verdade, com sentido, né? Nas suas empresas, porque é o canal principal que elas têm para isso, né? Eu falo às vezes com meus clientes, você já percebeu o tamanho da condição, da possibilidade que você tem de impactar positivamente a vida de um monte de família que você não tem nem ideia? E o nosso impacto a gente não tem ideia dele, Renato. Às vezes uma sementinha que começa hoje, alguma coisa que eu falei que pode ter feito diferença para você, vai fazer diferença num monte de gente que eu não Cada um eu não entende vou de uma alcançar forma. nunca. E talvez esse seja o meu principal legado, né? Ter aprendido a buscar essa realização, essa felicidade através do servir, através de colocar a serviço tudo que eu vivi, tudo que eu acredito que eu sou, e continuar me desenvolvendo para isso e fazer com que outras pessoas repliquem isso. Assim a gente vai fazer um mundo melhor, pessoa por pessoa, devagarzinho, Um a dia gente de vai cada deixar um vez, dia de cada uma vez. atitude de amor, de carinho É isso aí. no que tá ao nosso redor, não é? Ô, Rafa, é isso aí, Rafa. Um prazerão te receber Prazer aqui, meu, cara. meu amigo. Prazer te Foi receber de bom demais. verdade. Queria muito te trazer aqui. Já te falei, né? Externei isso pra você. Eu tô muito feliz de ter dado certo, Que cara. Eu também bacana. queria estar muito aqui. Foi um bate-papo sensacional. Legal, Essa então, oportunidade de falar um pouco de mim assim, é contar sempre suas. legal. Então, que bom que você teve que contou sua história e colocou aqui a R Naves Educação Corporativa. Aí, gente, para você que precisar, né? Pequenas, médias, grandes empresas, individual, o Rafa tá aí para Sim, sentir o. líder me chama, Isso né? aí. E eu Isso. falo, às vezes, um médico, por exemplo, contrata uma secretária. É líder. É, Às vezes a pessoa é só ela, mas só ela desempenha várias funções na própria empresa. ela precisa. Ela precisa. Então Sem é isso dúvida, aí. ela vai precisar. Show de bola, Rafa. Um prazerão te receber Valeu, aqui, meu cara. amigo. Muito Te agradeço obrigado. demais, Muita tá? positividade, muita Opa, coisa luz, boa, muita sintonia sintonia positiva. positiva para você. Agora, para finalizar, depois você só deixa para mim o endereço da Fazenda Harmonia pra gente fazer aquele churrasco lá. Importante, hein? É ali pertinho de Oliveira, ali Uai, perto da Polícia Federal. Nossa senhora, vamos deixar o endereço aqui desprecisamente. Vou falar aqui. O Gabriel, depois ele vai passar e Tá, deixar o endereço pra gente mandar pra ele uma lembrança, viu? tá Se precisar, feito, nós estamos lá. tá feito o compromisso aqui da gente fazer um churrasco lá em Harmonia, beleza? Não, show de bola. Ô, gente, então esse foi mais um Sintonia Positiva, hoje com o Rafa Naves, que nos entregou muito aqui, contou um pouco da história dele. Fomos de Oliveira até Liverpool, passamos um pouco pelas empresas e foi muito legal. Rafa, mais Valeu, uma muito vez, obrigado, cara. Obrigadão, valeu. com Deus, Conta Rafa. comigo. Que é isso, Fica com conta comigo Deus. também, Muita tá? positividade. Gente, fiquem todos em paz, até mais.